gostaria de, logo de princípio, sugerir que as pessoas, quando chegarem ao debate, até por conta do horário que já está avançado, a preferência pelas perguntas aconteçam, todas as perguntas são pertinentes, mas que elas aconteçam em cima, prioritariamente, do tema que vai ser tratado. Então eu gostaria de lembrar que o tema é o legado dos mega eventos esportivos, porque se a gente abre o leque e vai se tratar de outros assuntos que, por mais que sejam pertinentes como a violência, nós vamos perder muito tempo. Então eu passaria a palavra para o doutor Marcelo Veloso. Bom dia de novo. Como é que eu passo? É só apertar o botãozinho para frente, né? Bom, gente, eu vou correr, devido à vontade da hora, também vou dar uma corrida com a apresentação, mas... Tá ótimo, acho que a gente consegue. Bom, sou Marcelo Veloso, superintendente de Cultura, Turismo e Eventos da Autoridade Pública Olímpica. Vou falar primeiro um pouco sobre o que é a Autoridade Olímpica, como é que é a governança dos Jogos, como é que se dá essa organização que é complexa dos Jogos, depois a gente entra um pouco na questão turística, propriamente dita. O primeiro fato não são apenas os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Brasil, mas são os primeiros Jogos da América do Sul. Esse foi um fator decisivo no processo de escolha da cidade. Esse é um dos motes que a gente tem pela frente, de demonstrar a sociedade sul-americana como um todo, tentar contemplar, por mais que isso implique em alguns custos, de algumas dificuldades em relação a isso. Um outro fator importante da seleção dos Jogos, isso foi falado um pouco aqui pelo Nilo Sérgio mais cedo, do entrosamento entre as três esferas de governo. Eu acho que esse foi um fator diferencial no processo de seleção, de escolha da cidade do Rio de Janeiro, que fez com que, dentre outros fatores, obviamente, o Rio ganhasse das duas outras fortes candidatas, que eram Chicago e Madrid, onde eram projetos bancados basicamente pelos governos municipais, as candidaturas eram bancadas basicamente pelos governos municipais e não tinha efetivamente o envolvimento das outras esferas de governo. E tanto a Espanha como os Estados Unidos como o Brasil enfim, a Espanha não é uma república, mas são estruturas de governo federativas, ou seja, com poderes independentes. Então essa unicidade, ela retrata um momento importante de conquistas para a cidade do Rio. E para o Estado, obviamente. Bom, a gente tem a grande questão, quando a gente discute legado dos Jogos, são as oportunidades, a gente identificar quais são as oportunidades que os Jogos efetivamente apresentam. A perspectiva é que esses sejam dos Jogos mais baratos, menos caros dos últimos tempos, obviamente diferente daqueles Jogos lá da origem, que tinham uma dinâmica bem, de 100 e poucos anos atrás, diferente, mas os Jogos que vão custar aproximadamente a metade do que saiu o custo dos Jogos de Londres de 2012. Então, identificar com essas oportunidades, que essas oportunidades possam ser potencializadas efetivamente, que a gente possa ter conjunção de esforços para que efetivamente a cidade, a sociedade, o Estado e o país, eles tenham um legado efetivo dos Jogos. Esses são os resultados que a gente vai entregar. São Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é um compromisso, como eu falei antes, do país, não é só da cidade do Rio de Janeiro, nem só do Estado do Rio de Janeiro, nem só do país, é de todos. Esse é um compromisso que foi firmado à época pelo presidente da República, pelo governador do Estado e pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, alguns números rápidos para a gente entender a dimensão. São 8,8 milhões de ingressos. Desses, 5, alguma coisa são ingressos que serão vendidos ao mercado brasileiro e 3 milhões e pouco ao mercado internacional. Os ingressos vendidos ao mercado brasileiro eles vão ser vendidos por um processo de sorteio. As inscrições já se encerraram agora no início do mês de maio. Os interessados se inscreveram, vai haver um sorteio. Os ingressos que não forem efetivamente comprados, eles vão ser oferecidos, vão ser ressorteados, vai ter uma segunda rodada de sorteio. E mais na frente, aqueles ingressos que não forem contemplados, não forem comprados nos dois processos de sorteio, eles serão disponibilizados à venda direta através do site do Rio 2016. E os ingressos para o mercado internacional vão ser vendidos diretamente pelos comitês olímpicos de cada país. Aí eles estabelecem sua relação com agências de venda locais. São 4 bilhões de espectadores
Os Jogos Olímpicos, ele possui a maior audiência, historicamente, do planeta. A maior audiência televisiva, até então, é a abertura dos Jogos de Londres. Até as vésperas da abertura dos Jogos de Londres, era a abertura de Pequim, assim, sucessivamente. E a nossa perspectiva, obviamente, é que os Jogos do Rio de Janeiro tenham batam novamente esse recorde, e a gente acha que vai bater muito mais pelo interesse que o Rio de Janeiro e o país despertam hoje no cenário mundial. As pessoas têm um interesse absurdo, o simbolismo da imagem da cidade do Rio de Janeiro é uma cidade-cenário. Ok, vamos correr. Mais de 1.000 pessoas, enfim. A questão do legado também, rapidamente, questão das medalhas. São 42 modalidades olímpicas, 23 modalidades paralímpicas, faltam 467 dias para os Jogos Olímpicos, de 5 a 21 de agosto. Aqui, só volta ali, só para comparativo do futebol com o Olimpíada, sabe o que falta? Acho que é 2 ou 3 para trás. Essa. É diferente a Copa do Mundo das Olimpíadas, constantemente a gente faz essa relação. Copa do Mundo foram 32 países, 723 atletas, 15 mil voluntários e um único esporte, e as pessoas, de modo geral, elas saíam em direção a um único sentido, que era o estádio. Né? Os Jogos Olímpicos não, são 204 países, 15 mil atletas, 70 mil voluntários, 65 modalidades. Ao todo, a gente tem mais de 100 mil pessoas envolvidas no trabalho da organização, entre voluntários, entre contratados, entre terceirizados. Para o Rio de Janeiro, a realização da Copa do Mundo efetivamente não significou um grande desafio. Né? O Carnaval, o Réveillon são estruturas, são dinâmicas, são demandas muito maiores. Agora, as Olimpíadas, sim, ela é esse grande coisa. Então, dos esportes, temos o golfe e o rugby estreando no país, para canoagem, para triatlo estreando também agora nas Paralimpíadas. O prazo, rapidamente falando da PO, vou pular aqui. A PO é o primeiro consórcio tripartite de administração pública brasileira. Ela faz a articulação entre o governo do Estado, governo federal, prefeitura, Rio 2016. É um órgão de integração, de gestão associada, e pertence aos 3 níveis de governo. Vou identificar aqui. Enfim, ela está sujeita a um Conselho Olímpico, que é composto pela Presidente da República, pelo Governo do Estado e pelo Prefeito. Essa é a nossa estrutura, uma estrutura pequena. A PO ela desenvolve o processo de acompanhamento, monitoramento e responde aos órgãos de controle sobre tudo que diz respeito aos jogos. Quem é cobrado pelo TCU, pelo AGU, CGU e os usos da vida é a autoridade pública olímpica, que tem que demonstrar os alertas que foram realizados e o processo de resposta que está sendo colocado em relação ao que diz respeito aos jogos. Né? A gente tem um sistema de monitoramento desenvolvido pela nossa equipe, que é o nosso... todas as informações, elas são... A gente alimenta as informações do sistema, e esse sistema, ele tem vários mecanismos tal, de gestão dessa informação, onde a gente apresenta e consegue elaborar produtos concretos. O orçamento dos jogos, rapidamente também, ele tem 3 origens. O privado é o orçamento do Comitê Organizador Rio 2016, que é uma instituição de caráter privado, constituído pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Esse dinheiro o comitê obtém através de seus patrocínios, os contratos de patrocínios, venda de ingressos, venda de produtos, né, que é investido efetivamente na estrutura dos jogos, particularmente nas vendas, nos locais de competição, na montagem da estrutura, contratação de pessoal, etc. O recurso público, que está na matriz de responsabilidade, que são os compromissos assumidos pelos governos, município, Estado e União, onde eles... e aí a gente tem, por exemplo, a segurança que foi colocada aqui, saiu isso abertamente na mídia, parte da segurança vai ser assumida pelo governo. Né? Esse recurso está apontado aí. E o que a gente chama de PPP, Plano de Antecipação de Políticas Públicas, que é efetivamente o legado, que não é um gasto com jogos, mas é uma antecipação de políticas públicas já planejadas, é a oportunidade de a gente realizar aquela ação que já efetivamente ela já atenderia, e ela fica como resposta e como para o usufruto da sociedade. Um exemplo claro disso é a ampliação do metrô da linha 4 da Barra da Tijuca, que já aconteceria. Coração dos jogos, vou passar correndo aí o Parque Olímpico da Barra em março. Só tentar correr aqui, que ele não está. A Vila dos Atletas, Complexo Esportivo Deodoro.